Bom, nós vamos iniciar então lendo o nosso Evangelho. E nós abrimos aqui no capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. E caiu para nós o item 16, que é um item um pouco longo, porque é uma mensagem de Simeão, que foi dada em Bordeaux em 1863. E aí nós vamos ler uns 2 parágrafos, depois vocês terminem de ler e reflitam aí. Ele diz assim: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Aqueles que me dizem, Senhor, Senhor, nem todos entrarão no reino dos céus, mas apenas o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Escutai essas palavras do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os vossos ouvidos, pois chegou o momento de ouvir. Será suficiente vestir o uniforme do Senhor para ser um fiel servidor? Será suficiente dizer, sou cristão, para seguir o Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma boa árvore não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Eis as palavras do Mestre. Discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Quais são os frutos que a árvore do cristianismo deve dar? Árvore possante cujos ramos frondosos cobrem uma parte do mundo com a sua sombra, mas que ainda não abrigaram todos aqueles que devem reunir-se ao seu redor? Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, tal como vem fazendo há séculos, prega sempre essas divinas virtudes. Procura espalhar seus frutos, mas muitos poucos o colhem. A árvore sempre é boa, mas os jardineiros são maus. Eles quiseram moldá-la de acordo com as suas ideias, modelá-la segundo as suas conveniências. Para isso a cortaram, diminuíram, mutilaram. Seus galhos estéreis não dão maus frutos, porque não produzem mais nenhum. O viajor sedento, que para sobre sua sombra, para colher o fruto da esperança que lhe deve dar força e coragem, percebe apenas ramos áridos que fazem pressentir a tempestade. Inutilmente ele pede o fruto da vida à árvore da vida. As folhas caem seca. A mão do homem tanto as manuseou que acabou por secá-las. Então, olha só essa mensagem aí que o nosso irmão Simeão, o que ele está falando para nós, né? A respeito do que nós, né, os homens, fizemos com o cristianismo primitivo. Deturpamos tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus deixou aí para nós. E agora a gente está aqui, batalhando para recuperar esses equívocos cometidos, não é? Boa noite, Luísa, e seja bem-vinda. Vamos então fazer a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, reunidos em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, em nome de Deus, nosso Pai, para darmos continuidade a esse estudo da Revista Espírita, que é tão necessário e importante para todos nós, que aqui estamos, Senhor, buscando os meios, o melhor caminho para conseguirmos a vida superior, a felicidade que tanto sonhamos. Abençoa este nosso trabalho, Senhor. Envolva-nos com o Teu amor, para que possamos assimilar tudo que nos será dito, que nos será trazido,
através da intuição desses nossos benfeitores espirituais, e que tenhamos a força necessária, Senhor, para assimilar, refletir, mas colocarmos em prática no nosso dia a dia. Assim, estaremos agindo da maneira correta, de acordo com a Tua vontade e a vontade de Deus, nosso Pai. Envolva todos os amigos aqui presentes, aqueles que não puderam estar, que recebam também muita vibração de amor e de paz. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo, em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para iniciarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde, Décio Gomes, seja bem-vindo. Bom, meus amigos, hoje nós estamos falando aqui, vamos falar sobre esse tema que está ali no banner, que é da Revista Espírita de 1858, no mês de fevereiro. É uma reportagem, vamos dizer assim, né? Um fato que Kardec colocou, falando sobre o isolamento dos corpos pesados. Né? Então, esse assunto aqui, Kardec vem narrando para nós o processo da mesa daquela época, que se movimentava, que girava e que até se elevava do solo. E ele vem contando como é que isso acontecia. E no primeiro parágrafo desse texto, na revista, ele diz assim, nós vamos ler esse primeiro parágrafo e depois a gente vai buscar aqui o auxílio de outros companheiros em outros livros, para que a gente possa entender melhor essa reportagem aqui da revista. Então ele diz assim, o movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade é hoje de tal forma conhecido que seria quase pueril relatar fatos desse gênero. Então, olha só, a gente vai se pegar aqui primeiro nessa palavrinha aqui, o movimento imprimido aos corpos inertes pela vontade. E a gente já sabe que a vontade é uma das nossas potências. Tanto a doutrina, né, Kardec já nos coloca isso em seus livros, Livro dos Espíritos, mas de uma maneira mais detalhada e mais assim reflexiva. Nós temos esse estudo, um capítulo sobre esse assunto, a vontade, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, do nosso querido Leon Denis, que a gente vai ler para poder nos ajudar a entender como é que apenas pela vontade as criaturas conseguiam suspender do solo, quer dizer, a vontade e mais alguma coisa que nós vamos ver também, mas principalmente o elemento principal era a vontade daquelas pessoas que estavam ali reunidas em volta daquela mesa e conseguem fazer com que a mesa, uma mesa de 100 quilos, como ele narra aqui para nós, possa se elevar do chão, né? Se movimentar, como ele diz, como um balanço de navio, ir para um lado, para a esquerda, ir para a direita, girar em torno de si mesmo. E aí nós vamos ver aqui agora, rapidinho, com o Leon Denis, o que é esse sentimento de vontade. Que potência é essa que todos nós temos e, como o Leon Denis diz aqui para nós não sabemos utilizar. Então é bom que a gente venha ter esse conhecimento, que a gente se conscientize dessas potências que nós temos e que a gente possa trabalhar e usá-la. E ele diz assim para nós, o estudo do ser, a que consagramos a primeira parte desta obra,
lá no início desse livro, e a gente está estudando esse início aqui às quintas-feiras, no mesmo horário de 18h15. Todos estão convidados, que é um livro muito esclarecedor para nós, do nosso querido Leon Denis. Todo em acordo com tudo aquilo que Kardec já tinha trazido para nós. Então ele diz que, no primeiro momento desse livro, ele consagrou a primeira parte a esse estudo e deixou-nos entrever a poderosa rede das forças, das energias ocultas em nós. Então, lá nos primeiros capítulos desse livro, Leon Denis está fazendo esse estudo, né? Dessa força que nós somos e que não temos consciência disso. Mostrou-nos que todo o nosso futuro, em seu desenvolvimento ilimitado, lá está contido no germen. Quer dizer, nós já temos essas potências todas em nós. É questão de trabalho individual, de adubar essas potências, de adubar essas sementes, esses germes que já estão aí, para que eles possam desenvolver e frutificar. Denis diz que as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço. Estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma, o que é confirmado por todas as grandes doutrinas. Então ele aqui vem citando aqui três filósofos, né, três pessoas que estiveram aqui encarnados e que passaram esse ensinamento. E nós ainda temos dificuldade de entender isso. E aí a gente fica assim, meu Deus, eu estou perdendo tempo, porque essa potência está comigo, dentro de mim. Basta que eu trabalhe ela. E a primeira citação que ele coloca aqui é de Cristo. Quando ele diz assim, Jesus nos disse, o reino dos céus está dentro de vós. E muita gente não entende o significado desta frase do Senhor Jesus. O reino dos céus está dentro de vós. O que é o reino dos céus que nós estamos aqui nos preparando para ir? Para vivenciarmos, né? Lá nesse reino dos céus. Não é essa felicidade? Não é a vida sem tribulações, tribulações que eu digo sem dores, sem dificuldades, não sem trabalho, por favor, não me confundam, não vão mudar aí o meu pensamento. Nós não queremos vida sem trabalho, porque vida sem trabalho é horrível, mas sem dificuldades, sem dores, sem sofrimento, sem violência. É aquele paraíso que a gente sonha, de ter a vida feliz. Essa felicidade que a gente busca. Ficarmos livres de todas essas coisas horríveis que a gente vê ainda acontecer ao nosso lado e que a gente fica assim triste, pensando, eu pelo menos penso muito nisso, né? Como é que um ser humano é capaz de realizar atos tão grotescos ainda, né? Um ser humano que tem todo esse poder dado por Deus quando foi criado. Todas essas preciosidades de potência que todos nós temos, e eles a utilizam ainda para situações tão tristes, né? A gente vê aí esses atos violentos. Então, a primeira citação aqui de Leon Denis é essa. O reino dos céus está dentro de vós. Isso nos falou Jesus. Outro que trouxe também uma frase, né, uma citação que queria dizer isso também. E ele diz, o mesmo pensamento está, por outra forma expresso, nos Vedas. E eles dizem assim, tu trazes em ti um amigo sublime que não conheces. Quer dizer, nós somos amigos de nós mesmos e ainda não
nos conscientizamos disso. Que todas as potências, que toda a força que a gente está buscando aí fora, no mundo material, ela está aqui dentro de nós. Outra citação que ele diz é de Sufis Ferdowsis, não sei pronunciar muito bem, que diz assim: a sabedoria persa não é menos afirmativa quando diz: vós viveis no meio de armazéns cheio de riquezas e morreis de fome à porta. Olha só que pensamento verdadeiro esse. Não é verdade, gente? A gente tem todo o poder, toda a força dentro de nós, porque Jesus nos disse muito isso quando aqui esteve. Ele falou também que vós sois deuses. E é como se a gente estivesse mesmo, né? Cheio dessa força, dessa riqueza que são essas potências que nós possuímos, e a gente está aí como se estivesse morrendo de fome, na porta desses armazéns. Por quê? Porque a gente está procurando essa felicidade, né, essa força fora. A gente vai buscar nas coisas materiais. E essa força não está no mundo material. Essa força está dentro de nós. A gente está falando isso aqui sobre a vontade para a gente poder entender lá depois o texto da Revista Espírita. Então ele diz assim, Leon Denis ainda diz: todos os grandes ensinamentos concordam neste ponto. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então veja bem, a gente quer se prender a esse ponto aqui, ó, na vida íntima. Então é no interior de cada um de nós. Deus não nos criou frageizinhos lá, impotentes, não. Ele nos criou ignorantes, sim, sem conhecimento nenhum. Mas com todas as forças já dentro de nós para serem desenvolvidas, que vão, ao desabrochar, essas potências desabrochando, vão trazer as nossas faculdades, as nossas virtudes e, por consequência disso, a felicidade. Mais adiante, ele diz para nós assim: é pela vontade, aí é que entra o ponto X, é pela vontade que dirigimos nossos pensamentos para um alvo determinado. A gente só está precisando aprender a direcionar essa vontade para o alvo correto. Né? Que a gente ainda está direcionando essa vontade, essa nossa vontade, para alvos não muito bons, que nos trouxeram consequências aí tristes. E ele diz: na maior parte dos homens, os pensamentos flutuam sem cessar. Sua mobilidade constante e sua variedade infinita, pequeno acesso oferecem às influências superiores. Por quê? Porque o nosso pensamento ainda está direcionado para alvos não muito bons. Então a gente precisa aprender a direcionar a nossa vontade e o nosso pensamento para o alvo correto, para que essas influências superiores possam ser maiores em nossa vida. E aí ele diz que é preciso saber concentrar-se, pôr o pensamento em acordo com o pensamento divino. Então a alma humana é fecundada pelo Espírito Divino, que a envolve e penetra, tornando-a apta a realizar nobres tarefas, preparando-a para a vida no espaço, cujos esplendores ela enfraquecidamente começa a entrever desde este mundo. Então, só para a gente ter uma ideia do que é essa potência que nós temos, que é a vontade. E Leon Denis ainda diz para nós: a vontade é a maior de todas as potências. É em sua ação comparável ao ímã. A vontade de viver,
de desenvolver em nós a vida, atrai-nos novos recursos vitais. Tal é o segredo da lei de evolução. Então eu não li, lógico, o capítulo todo, porque ele é enorme, não daria para a gente ler todo aqui, nós vamos estudar, mas eu quis trazer aqui para vocês o que é essa potência que os espíritos já dizem que nós possuímos, que já está em germe dentro de nós, que a gente precisa trabalhar e fazer com que ela cresça de maneira correta. Então, eu falei sobre a vontade porque justamente esse ponto, esse elemento, é que vai trazer para nós aqui a possibilidade da realização do que nós vamos ler aqui desse fato da mesa que levanta. E aí, então, voltando para a Revista Espírita, ele vem falando para nós, né, que o movimento aos corpos inertes foi pela vontade. E aí ele diz, já o mesmo não acontece quando o movimento se faz acompanhar de certos fenômenos menos vulgares. O que ele está dizendo aqui é que você imprimir, né, pela sua vontade e movimentar um elemento, isso já era uma coisa simples, uma coisa comum, já, como ele diz, quase pueril. Já nem se estava dando muito valor a isso, porque estava acontecendo demais naquela época. Agora, esse fenômeno, né, da movimentação dos objetos com certos fenômenos menos conhecidos, quer dizer, menos vulgares, como ele diz aqui, por exemplo, o de sua suspensão no espaço. Embora os anais do Espiritismo citem numerosos exemplos, esse fenômeno apresenta uma tal derrogação das leis da gravidade que a dúvida parece muito natural a quem quer que os tenha testemunhado. Então, o que ele está falando aqui? Da mesa, simplesmente produzir barulhos, produzir pequenos ruídos, pancadas, né, como a gente sabe que acontecia. Até dela se mover para um lado e para o outro, deslizando no piso, isso aí já estava uma coisa normal. Mas uma mesa elevar-se do chão já era uma coisa mais complicada, até porque as mesas daquela época não eram como as nossas mesas de hoje, né? Uma mesa hoje é fácil de você levantar, sozinha até a gente levanta. Mas naquela época não, eram mesas de madeira maciça, né? Pesada. Ele vai citar aqui que a mesa pesava naquela época uma média de 100 quilos. Ora, 100 quilos para ser suspensa do chão, assim, se elevar do chão, é preciso ter muita força. Tem que ter muita energia ali para fazer com que esse fato aconteça. Então ele diz, nós mesmos confessamos, por mais habituados que estejamos às coisas extraordinárias, ficamos bem contentes em constatar-lhe a realidade. Então, Kardec foi, observou, analisou tudo direitinho e viu que aquilo ali não tinha nenhuma fraude. Ninguém estava usando nenhum processo ali que pudesse ser dito assim, ah não, aqui tem um engodo, aqui tem uma fraude. Então é o que ele diz, ele ficou contente de constatar que era uma realidade, a mesa realmente estava sendo suspensa. E ele diz, o fato que vamos narrar repetiu-se várias vezes sobre nossos olhos, nas reuniões que outrora aconteciam na casa do senhor B, lá na rua Lamartine. E sabemos que se produziu inúmeras vezes em outros lugares. Podemos, pois, atestá-lo como incontestável. Eis como as coisas se passavam. Vamos dar uma paradinha aqui rapidinho. Ele vai narrar aqui o fato de como, o que acontecia. Por que Kardec está colocando isso aqui? Eram suas
reflexões, eram suas observações que ele não guardava para ele, que ele fez questão de colocar aqui bem claro, para que a gente pudesse, como ele vai citar lá no texto mais adiante, né, no futuro entender determinados fenômenos que hoje nós observamos, principalmente nas casas espíritas, que é a interação deste mundo espiritual com o mundo material. Nós não estamos vivendo em mundos à parte. Mundo material é uma coisa e mundo espiritual é outra. Não. Quer dizer, você só participa do mundo espiritual quando desencarna. E vice-versa, você só participa do mundo material quando você encarna. Não é isso. O que Kardec está querendo demonstrar aqui para nós, com esses estudos todos que ele realizou e colocou na Revista Espírita, é justamente a interação desse mundo. É aquilo que Leon Denis disse aqui, que eu li para vocês, a respeito da vontade, quando ele diz assim: é preciso saber concentrar-se e pôr o pensamento em acordo com o pensamento divino. Entrarmos em contato com Deus, nós podemos. Entrarmos em contato com Jesus, nós podemos. Entrarmos em contato com a espiritualidade superior, nós podemos. É direito nosso. Porque nós temos essa energia, essa força para realizar. Basta que a gente acione a nossa vontade, né? Boa tarde, Marta, e boa tarde, Rosalinda. Sejam bem-vindas. Então ele vai narrar aqui o fato. Porém, antes da gente entrar nesse fato, não, eu vou ler o caso primeiro. Então ele diz assim, ó: 8 ou 10 pessoas, entre as quais algumas dotadas de um poder especial, embora não fossem médiuns, não fossem reconhecidas como médiuns, sentavam-se em torno de uma pesada e maciça mesa de jantar, com as mãos às suas bordas e unidas todas pela intenção e pela vontade. Então, olha só, o combustível que alimentava essas pessoas para realizarem esse fato é a vontade. E aí a gente pergunta, isso é possível? É, diante do que nós acabamos de ler aqui, que Leon Denis coloca para nós. E que Kardec também já coloca lá nas obras da doutrina. Isso, união do pensamento dessas pessoas aqui e a vontade. É para a gente ter a ideia, porque muita gente pode pensar assim, isso aí já aconteceu há muito tempo lá, para que a gente vai ficar lendo isso? Não, a gente precisa ler sim, e entender esse processo, porque aí, é claro que hoje a gente já não vai mais gastar a nossa energia para levantar uma mesa de 100 quilos. Mas a gente tendo esse conhecimento, a gente sabe que através da união do nosso pensamento e junto com a nossa vontade, com essas energias que nós possuímos, nós podemos realizar muita coisa boa em prol daqueles que estão junto a nós. Então, quando a gente se reúne aqui na sala, né, na nossa sala aqui, aos domingos, às 22 horas, o que é que nós estamos fazendo? É esse processo aqui, que na época de Kardec era ainda material, muita gente não entendia, porque era necessário para despertar. Mas hoje a gente sabe. Então, quando nós chegamos... Obrigada, Rosalinda, mas não sou eu não. É a espiritualidade e os livros aqui que nos ajudam. Quando nós nos reunimos numa sala de vibração, ou quando nós nos reunimos na nossa casa espírita, para nós fazermos uma vibração, nós estamos acionando essas duas vontades. Então, essa união daquele grupo que está ali, vamos fazer uma vibração para a paz. Vamos lá, para a paz no mundo. Tenhamos a certeza de que aquilo vai sim chegar ao destino que nós estamos direcionando. Assim como a reunião dessas pessoas para levantar uma mesa de 100 quilos e levantava,
A nossa energia, a nossa vontade e o nosso pensamento vai levar vibrações de paz, sim, a essas criaturas que estão aí desesperadamente em guerra. Quando a gente está lá fazendo uma vibração na prece e que a gente direciona o nosso pensamento às pessoas que estão enfermas nos hospitais, tenham a certeza de que elas estão recebendo essas energias enviadas por nós. Elas podem até não entender o que está acontecendo, mas elas sentem aquele alívio naquele momento, né? Isso, Juliana, é verdade. Elas sentem o alívio naquele momento, aquela sensação de ter tomado um fortificante, vamos dizer assim. Então é por isso que a gente tem que estudar isso aqui, para a gente entender o que a gente está fazendo. Quando eu estou na casa espírita e que eu estou aplicando um passe a uma companheira, um companheiro, a uma pessoa, aquilo ali eu não estou fazendo favor nenhum para mim, nem para ele, nem para ninguém. Eu estou apenas ajudando aquele companheiro através da minha vontade de ajudá-lo. E ele vai receber. Não é que eu seja poderosa, não é que eu seja... Não, todos nós temos essa energia. A gente está distribuindo essa energia. Isso é praticar o ensinamento que Jesus lá nos disse. Amai-vos como eu vos amei. Amar ao próximo como a ti mesmo. Então, para a gente poder entender o processo de um passe, o processo de uma reunião de vibração, né? Pois é, né, Louise? A gente tem que estudar isso aqui, lá nos inícios, compreender da onde Kardec foi tirar todo esse conhecimento que ele passa para nós lá no livro dos médiuns, que daqui a pouquinho eu vou ler alguma coisa para nós. Então, olha só, pela intenção e pela vontade. Aí, continuando aqui na Revista Espírita, ao fim de um tempo mais ou menos longo, 10 minutos ou um quarto de hora, quer dizer, de 10 a 15 minutos, conforme fossem, olha só, conforme fossem as disposições ambientais mais ou menos favoráveis, quer dizer, conforme fosse a intenção colocada pelas pessoas naquele ato ali, a mesa se punha em movimento, a despeito do seu peso de quase 100 quilos. Deslizava para a direita ou para a esquerda, no assoalho. Dirigia-se para diversas partes do salão que fossem designadas. Levantava-se, depois, ora num pé, ora no outro, até formar um ângulo de 45 graus. Boa noite, Montes, seja bem-vindo. E balançava com rapidez, imitando o movimento do balanço do navio, né? Aquele ondinha para lá e para cá. Se em tal posição os assistentes redobrassem os esforços por sua vontade, a mesa se levantaria completamente do solo, a 10 ou 20 centímetros de altura. Gente, levantar através da vontade, do pensamento, uma mesa de 100 quilos do solo é muita energia colocada ali naquela mesa. Reflitam, pensem bem sobre isso. A mesa se levantaria completamente do solo, a 10 ou 20 centímetros de altura, sustentando-se dessa forma no espaço, sem qualquer ponto de apoio, durante alguns segundos, para cair em seguida com todo o seu peso. Então, olha só, se nós, um grupo de pessoas, se nós reunidos, nós temos condição e energia para levantar uma mesa de 100 quilos, com esse conhecimento aqui que Kardec está nos trazendo, a gente vai entender por que Jesus disse para nós: vós sois deuses. Por que ele disse aqui, como citou Leon Denis, né? O reino de Deus está dentro de vós, o reino dos céus.
Então, nós temos que nos conscientizarmos dessa nossa força. Agora, vamos direcionar essa energia para coisas úteis. É o que a gente precisa entender. Pois é, Juliana. Imagina o quanto podemos fazer para acabar com os fluidos pesados que envolvem a Terra. Com certeza. E essa semana, abrindo um parêntese aqui, essa semana agora que está se iniciando, né, já vem há algum tempo, mas nessa semana as coisas ficam mais ainda fortes. As pessoas estão assim completamente fora de órbita, pensando no tal do carnaval. Não sou contra o carnaval não, gente. Mas a gente sabe, não adianta. Não sou puritana, não sou nenhuma beata, mas a gente sabe que o ambiente fluídico do carnaval é completamente negativo. Isso aí, Juliana, você usou o termo certo. A coisa fica literalmente preta. Ah, não adianta dizer que eu vou para lá brincar, me divertir e que eu estou com pensamento. Tá, você está com seu pensamento puro, bonito, mas o ambiente não é bonito. Porque prevalece o pensamento maldoso. Não adianta, mas não tem nem mais nada. Você pode ir com seu pensamento pular seu carnaval, ninguém está proibido de brincar, de pular, de sair na sua escola de samba. Agora você tem que estar muito fortalecido. É verdade, Júlia. Muito fortalecido para não ser envolvido pela ambiência maior negativa que existe. É completamente o oposto do período natalino. Período natalino que prevalece o pensamento, a ambiência positiva, né? Todo mundo pensando no amor, todo mundo pensando no Natal, todo mundo só pensando em coisas boas, mesmo que seja pensando em dar presentes, em fazer uma ceia no Natal, em esperar o Papai Noel, mas são pensamentos positivos. Então a gente sente uma energia diferente. Nessa semana, meus amigos, me desculpem, mas é a verdade. Quem quiser ter conhecimento melhor do o que acontece num período carnavalesco, leia o livro Nas Fronteiras da Loucura, de Dr. Bezerra de Menezes, pela psicografia lá do Divaldo. Ele narra ali coisas que ele via e o que acontecia que estava passando para nós. Né? Então, veio aqui a ideia de falar sobre isso. Então, nesse momento, né, a gente percebe a energia negativa, como disse a Juliana ali, a coisa preta, parando sobre a nossa cabeça. Por quê? Porque nós nos desligamos e esquecemos que a gente tem essa vontade aqui. Então, o que a gente precisa fazer? Nós que temos esse conhecimento, vibrarmos muito nesse período para que as coisas que aconteçam não sejam tão desastrosas. Principalmente, né, para os nossos amigos conhecidos, que a gente sabe que participa dessa festa. Não somos contra, veja bem, eu não sou contra a doutrina não proíbe nada, quem sou eu para proibir? Agora, é preciso que a gente tenha, né, que a gente esteja muito fortalecido para participar num ambiente desse e não se deixar envolver pela negatividade que está maior, muito maior naquele momento. A gente sente assim na carne, impressionante, quando você passa num ambiente desses de carnaval. Porque a mente das pessoas ali, o próprio nome já está dizendo, é a festa da carne, é a festa do tudo pode. Você não vê ninguém no carnaval levando flores para alguém, você não vê ninguém no carnaval presenteando ninguém, você só vê coisas negativas no carnaval. As pessoas querem soltar. É a festa de liberar tudo aquilo que está proibido, que está enrustido durante um ano inteiro, então eu quero liberar no carnaval. E aí não é coisa boa, né? Então, esse estudo aqui vem mostrando para nós essa força que a gente tem, que hoje a gente tem que usar para isso, para o bem,
para neutralizar as forças negativas existentes, né? Que as pessoas ainda utilizam. E aí, voltando aqui na Revista Espírita, mas antes da gente voltar na Revista Espírita, nós vamos perguntar assim, como é que é esse processo? Como é que acontece? Como é que eu posso, com a minha energia, né, com o meu pensamento e com a minha vontade, levantar uma mesa de 100 quilos? Como é que nós podemos fazer isso? Aí a gente vai lá depois, eu vou só dar direcionamento aqui para vocês. Vai lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, das Manifestações Espíritas, capítulo 1, está lá, a ação dos espíritos sobre a matéria. O que ele vai dizer aqui para nós? Essa movimentação que é feita aqui dessa mesa, quando nós, vamos dizer assim, puxamos essa energia, né? Quando nós acionamos a nossa vontade, o nosso pensamento, nós estamos interagindo com a espiritualidade. E somos fortalecidos por esses espíritos. E eles vêm nos ajudar. É aquilo que nós lemos lá de Leon Denis. É nos concentrarmos com o pensamento divino. Então, como é que esse processo acontece? Então, aqui no Livro dos Médiuns, ele diz para nós assim, olha, poderíamos perguntar primeiro por que motivos os seres inteligentes de alguma maneira vivem entre nós, embora naturalmente invisíveis, não poderiam demonstrar-nos a sua presença por algum meio. Então é aquilo que a gente falou lá no início, interação do mundo espiritual com o mundo material. Nós não estamos sozinhos aqui, abandonados. Eu estou aqui na minha sala, na minha casa, tenho certeza que rodeada de espíritos aqui participando desse estudo. E vocês aí também, nos seus lares, onde quer que estejam, com certeza também estão participando desse estudo. Muito bem. Aí aqui nesse capítulo, ele vem falar para nós aqui vem falando, né? Eu vou resumir, não vou ler tudo. Que a morte não é a destruição total do ser humano, que fica sempre lá, a outra coisa, a essência continua. E ele diz, né, como nós somos formados por espírito, perispírito e corpo material, o corpo material é destruído, transformado, mas o perispírito sobrevive. E através, né, desse perispírito, né, que acontece o quê? Esse processo de manifestação aqui de fenômeno de você poder mover corpos pesados. Eu não estou lendo, estou só explicando, porque se a gente for ler não dá tempo. Vou ler só um pedacinho aqui. E ele diz assim, olha, no item 59, talvez se pergunte como pode o espírito, com a ajuda de uma matéria tão sutil, agir sobre os corpos pesados e compactos, erguer mesas e etc. Ele diz assim, certamente não será um homem de ciências que fará essa objeção, porque sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode ter, não vimos com os próprios olhos exemplos semelhantes? Não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra as mais poderosas forças motrizes? Quando vemos o ar derrubar edifícios, o vapor arrastar massas enormes, a pólvora gaseificada elevar rochedos, a eletricidade espedaçar árvores e perfurar muralhas, né, com os relâmpagos, que há de estranho em admitir que o espírito, servindo-se do perispírito, possa erguer uma mesa, sobretudo quando se sabe que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido. Então vocês vejam que Kardec ele se preocupou
em pesquisar, analisar e deixar tudo muito bem mastigadinho para nós. No capítulo seguinte, no capítulo 2, ele vai explicar detalhadamente esse processo das manifestações físicas e das mesas girantes. E aí, lá no item 61, ele diz assim: para a produção do fenômeno é necessária a participação de uma ou de muitas pessoas, dotadas de aptidão especial e designadas pelo nome de médiuns. O número dos participantes é indiferente, a menos que entre eles se encontrem alguns médiuns ainda ignorados. Quanto às pessoas cuja mediunidade é nula, sua presença não dá qualquer resultado, podendo mesmo ser mais prejudicial do que útil, pela disposição do espírito com que frequentemente se apresentam. Agora, uma observação aqui do tradutor, que diz para nós fala a respeito dessa mediunidade nula que nós sabemos não existe. Ele diz assim: a observação de Kardec sobre as pessoas cuja mediunidade é nula se explica pela referência final à disposição de espírito com que participam. Ou seja, entra lá o pensamento e a vontade. Então, quando ele diz aqui mediunidade nula, não está falando a respeito daquela mediunidade ostensiva, porque Kardec mesmo diz que todos nós somos médiuns. Quando ele está falando aqui, é daquelas criaturas que estão ali, mas sem a disposição, sem acionar a vontade e o pensamento, que a gente leu aqui na Revista Espírita. E aí ele diz: muitas pessoas sem essa mediunidade específica, mais sinceras e convictas, podem participar de experiências como adiante se verá. O que torna as pessoas negativas, olha só, prestem bem atenção, o que torna as pessoas negativas são as vibrações negativas do seu pensamento, que afetam prejudicialmente a reunião. Então, sempre a gente vai lá bater nessa mesma tecla, no teu pensamento, na tua vontade, principalmente no teu pensamento. Isso é que vai dizer, vai colocar ali a tua vontade, o que você está pensando, é que vai trazer uma vibração positiva ou negativa. Voltando para a revista, depois vocês leiam com calma esse capítulo do livro dos médiuns, Manifestações Físicas e Mesas Girantes. É bom a gente estar sempre lendo essas explicações aqui que Kardec nunca estão desatualizadas. Ao contrário, quanto mais a gente vai em qualquer reunião mediúnica, Luísa, em qualquer reunião mediúnica. E se a gente está reunidos num grupo e tem alguém ali que esteja com um pensamento contrário, de uma certa maneira, não vai atrapalhar o trabalho, não é? Mas vai quebrar um pouco a força. Por isso é bom, quando a gente se reúne para um trabalho, estarmos com os nossos pensamentos positivos, com a nossa vontade acionada de sempre querer fazer o bem. É claro que a espiritualidade que está ali acompanhando o grupo não vai permitir que uma pessoa com um pensamento lá errado, equivocado, atrapalhe a tarefa, mas interfere. Então é bom que a gente sempre esteja com os nossos pensamentos ligados no bem, para que a gente possa também, como nós falamos, como Leon Denis disse lá para nós, que é um imã, que a gente possa atrair para perto de nós também energias positivas. E estarmos sempre nos alimentando de energias positivas, de pensamentos positivos. Aí, para a gente terminar aqui a nossa revista espírita, Kardec diz para nós assim: o movimento da mesa, seu levantamento sobre um pé e seu balanço produziam-se mais ou menos à vontade várias vezes durante a reunião, e também por diversas vezes sem nenhum contato das mãos. Bastava somente a vontade. Olha só, gente, às vezes não precisava nem a pessoa colocar a mão na mesa.
Bastava ela acionar a vontade através do pensamento para que a mesa se dirigisse ao lado indicado. Olha só a nossa potência. E a gente não utiliza. Olha a força que a gente tem. E a gente fica perdendo o tempo, gastando a nossa energia com coisas fúteis, que não vão nos trazer nada de bom. É preciso ter esse conhecimento para a gente poder trabalhar essas potências para o nosso bem e o bem daqueles que estão junto a nós. E aí ele diz, o isolamento completo era mais fácil de obter, sendo repetido a miúde, a fim de não ser visto como um fato excepcional. Ora, isso não se passava apenas na presença dos adeptos, que se poderia crer muito mais acessíveis à ilusão, mas diante de 20 ou 30 pessoas, entre as quais se achavam algumas muito pouco simpáticas que não deixariam de levantar a suspeita de alguma artimanha secreta, sem consideração para com o dono da casa, cujo caráter honrado deveria afastar todo pensamento de fraude, e para quem, aliás, teria sido um prazer muito singular passar algumas horas por semana a mistificar uma assembleia sem qualquer proveito. Então, o que ele está dizendo aqui? Independente da situação das criaturas, se elas acreditem ou não, se elas estão ali com vontade, com conhecimento ou não, não eram adeptos, não só os adeptos da doutrina espírita, todos nós, todos os seres humanos, todos os espíritos criados por Deus, têm essa capacidade. Todos temos essa capacidade, todos nós. Estamos aqui encarnados e os desencarnados. Então Deus não deu privilégios a ninguém. Criou-nos a todos iguais. E nos dando condições de trabalharmos essas potências que nós temos e desenvolvê-las. Fazê-las com que elas desabrocham. Agora, é o que ele fala, é o que a doutrina nos ensina, né? É trabalho individual. Não adianta eu ficar me lamentando, ai, que a vida é ruim, que a vida é sofrida, que a vida está ruim, a vida está sofrida, porque eu estou deixando ela ficar. Eu posso não ser feliz completamente, porque a gente ainda vive num mundo, como nós falamos no início, que ainda acontecem coisas muito tristes, que nos deixa triste também. Então a gente não pode ser feliz quando a gente vê o nosso irmão passando por violência, passando por situações assim terríveis de dores. Mas eu posso não fazer da minha vida tão ruim, tão triste, tão desesperada como a gente ouve as pessoas só reclamando, gente. É impressionante. A gente vai para o supermercado, entra na fila para pagar, daqui a pouco vem alguém perto de você, está reclamando da vida. Você vai para um banco, entra numa fila, está reclamando da vida. Você vai no dentista, está lá na sala de espera, tem alguém reclamando da vida. Gente, por quê? Porque não tem noção da força que tem, da potência que tem. De não conseguir ainda, porque o nosso estágio não permite, é verdade, vira hábito. E aí, Julinha, esse pensamento de só ficar reclamando e achando que a vida está ruim, cria essa crosta negativa lá em volta do planeta que você mesma citou lá atrás. Esse pensamento, né, das pessoas que só vivem reclamando que a vida está ruim, que a vida está cara, que a vida está isso, que a vida está aquilo, que não sei mais o que blá, 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 é o pensamento que vai sendo concretizado e criando essa crosta dura, né, como o André Luiz coloca para nós lá, que envolve o nosso planeta. É o pensamento dos seres, tudo é jogado e plasmado, né, e concretizado. Pensamento é matéria que se concretiza. Então, o que a gente tinha que fazer? Então, a gente tem que trabalhar para reverter isso.
para mudar isso. Continuando aqui, o Kardec ainda diz para nós, na revista, narramos o fato em toda a sua simplicidade, sem restrição nem exagero. Não diremos, no entanto, que vimos a mesa adejar no espaço, qual se fora uma pluma. Veja bem, a mesa não levantou assim, como uma pluma, né? Tão suavemente. Não diremos, porém, mesmo como as coisas se passaram, o fato não demonstra menos a possibilidade do isolamento dos corpos pesados sem ponto de apoio por meio de uma força até agora desconhecida. Quer dizer, o que ele está falando aqui de isolamento é essa energia emitida pelas criaturas que estavam ali, fortalecidas pelos espíritos que estavam ali participando, quer dizer, os fluidos de uns unidos ao fluido material do encarnado com o fluido espiritualizado do desencarnado, isolava aquela mesa da lei de gravidade. E aí ela se tornava leve e podia ser suspensa. Então era como se fosse um isolamento, por isso que ele dá esse título aqui à matéria. E ele diz também não diremos que bastava estender a mão ou fazer um sinal qualquer para que no mesmo instante a mesa se movesse e se elevasse como por encanto. Também não era isso, porque não era mágica. Não é processo de mágica que você chega ali, estala o dedo e a mesa levanta. Não é truque. É um processo, é um fenômeno. Ali envolvia vários pensamentos, várias energias ali, sendo manipulada, impregnando a mesa para que ela pudesse se isolar e se tornar leve ao ponto de ser suspensa. Porque a gente sabe, né? Eu não entendo muito de física não, mas o básico a gente sabe. O que dá o peso para a gente, né? O que dá lá o peso é a lei de gravidade, que faz com que você se torne, claro, o seu tamanho faz com que você se torne mais pesado em função dessa gravidade. Tanto é que, quando a gente sai da Terra, né, a gente já viu isso nos astronautas, quando a gente sai da Terra, desse envoltório, né, que é essa lei de gravidade, do âmbito da lei de gravidade, ultrapassa, nós nos tornamos plumazinhas, né? Vocês vejam, os astronautas flutuam aí no espaço, porque lá não tem a lei de gravidade para tornar o elemento pesado e atraí-lo para o chão. Aí Kardec diz, ao contrário, diremos, a bem da verdade, que os primeiros movimentos se verificam sempre com certa lentidão, não adquirindo senão gradualmente sua máxima intensidade. O levantamento completo só ocorreu após vários movimentos preparatórios, que eram como que ensaios para uma espécie de arremesso. A força atuante parecia redobrar de esforços para encorajar os assistentes, como um homem ou um cavalo que realiza uma pesada tarefa e que é excitado por gestos e palavras, né? Quando alguém está fazendo um trabalho lá que necessita de força, a gente incentiva através de palavras e de gestos, né? Quando a gente está lá na torcida por alguma coisa. Uma vez produzido o efeito, tudo retornava à calma e por alguns instantes nada se obtinha, como se aquela mesma força tivesse necessidade de retomar o fôlego. Quer dizer, não era uma coisa que ia acontecendo. Não levantava a mesa, descia a mesa, levantava a mesa, descia a mesa. Justamente por quê? Porque não era um processo de mágica, não era uma brincadeira, era todo um processo que utilizava uma tarefa, um trabalho muito grande, um esforço grande daqueles que estavam ali participando. E continua então Kardec. Muitas vezes teremos ocasião de citar fenômenos desse gênero, sejam espontâneos ou provocados,
e realizados em proporções e circunstâncias bem mais extraordinárias. E a gente já viu fatos aqui na Revista Espírita, nós estamos estudando, estamos na primeira, no ano de 1858, mas nós temos aí, são 8 volumes de Revista Espírita, foram 8 anos de Revista Espírita, e a gente tem inúmeros fatos, inúmeros fenômenos que Kardec teve o trabalho de ir lá, analisar, de observar, de pesquisar como é que aquilo acontecia e colocar para nós, deixar aqui para nós. Para que hoje a gente tivesse essa maravilhosa oportunidade de estar aqui, tendo esse conhecimento de tudo como se processa. E aí nos ajudando, né, na nossa caminhada, nas nossas escolhas aqui, né, em busca da nossa felicidade, que nós falamos lá no início. E diz ele, continua ele aqui, porém, quando tivermos sido testemunha, relatá-lo-emos sempre de maneira a evitar qualquer interpretação falsa ou exagerada. Então Kardec ia, observava, analisava, via o que tinha de correto ali, o de verdadeiro, e trazia para a revista e botava aqui para nós. Se no fato relatado acima nós tivéssemos contentado em dizer que vimos uma mesa de 100 quilos elevar-se do solo pelo simples contato das mãos, ninguém duvide que muitas pessoas pensariam que a mesa havia subido até o teto e com a rapidez de um piscar de olhos. Né? Se ele chegasse e só contasse, eu vi uma mesa se elevar, todo mundo ia imaginar que a mesa deu um pulo e foi até o teto. Ele diz, é assim que as coisas mais simples se tornam prodígios pelas proporções que lhes empresta a imaginação. E isso a gente vê acontecer muito, né? Geralmente quem conta um ponto, escuta um ponto, um conto, aumenta um ponto através da imaginação. O que haverá de acontecer quando os fatos atravessarem os séculos e passarem pela boca dos poetas? Se se dissesse que a superstição é filha da realidade, ter-se-ia avançado num paradoxo. E, todavia, nada é mais verdadeiro, não há superstição que não repouse sobre um fundo real. Tudo está em discernir onde termina uma e onde começa a outra. Ou seja, onde termina a realidade e onde começa a superstição. O verdadeiro meio de combater as superstições não é contestá-las de maneira absoluta. No espírito de certas pessoas, há ideias que não se desenraizam tão facilmente. E é verdade, né? A gente sabe que aquilo ali não é verdadeiro, que não existe, que é imaginação, mas muitas das vezes a gente se pega ainda preso a um ato que, foi incutido em nós durante séculos e séculos, de muitas encarnações. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me lembro de mim mesma, né? Porque eu não posso ver um chinelo virado, né? Com a sola para cima. Eu aprendi quando eu era pequena que toda vez que tem um chinelo virado, a gente é azar, né? É coisa ruim que vai acontecer para a gente. Aprendi isso com minha mãe, com meus avós. Minha avó, então, falava muito isso. Não deixa o chinelo virado porque isso traz azar, é coisa ruim. Não deixa a roupa do lado avesso. E essas coisas foram enraizadas e hoje em dia, né? De vez em quando a gente se pega. Eu, quando vejo um chinelo virado, eu vou logo correndo lá, automático, e desviro. Não penso mais na superstição, mas aquilo já é automático, né? Uma roupa do lado do avesso, quando chove. Eu me lembro quando eu era criança ainda, né? E lá se vai bastante tempo. Quando chovia, que vinha relâmpago, a minha mãe cobria os espelhos todos que tinha na casa. A casa ficava parecendo um museu coberto, aquilo tudo coberto de toalha, de pano, por causa do relâmpago, né? E aí é aquilo que Jesus disse para nós, né? O conhecimento vai te libertando.
Conforme você vai estudando e vendo essas coisas, você vai se libertando. Quando ele disse para nós, conhecereis a verdade e ela vos libertará, nossa, isso aí mas não tem nem dúvida. Quantas vezes nós já deixamos de chupar uma manga deliciosa porque tomávamos leite no café da manhã? E a gente aprendeu lá com nossos pais que não podia, se você misturasse leite com manga, dava uma congestão e você morria. Hoje em dia a gente toma vitamina de manga com leite. E ninguém sente nada. Então é o que Kardec fala aqui, né? Essas superstições que foram criadas em prol desses fenômenos que foram acontecendo e as pessoas vão imaginando e aquilo cada um vai passando de geração para geração e elas vão aumentando, né? E ficam enraizadas lá nas pessoas que fica difícil de sair. E ele termina dizendo, porque sempre há fatos a citarem apoio de sua opinião. Ao contrário, é preciso mostrar o que há de real. Então, só restará o exagero ridículo, ao qual o bom senso fará justiça. Então estudar doutrina, buscar o conhecimento, para você não se deixar ser envolvidos por esses pensamentos que vão te caminhar, te levar para lugares não muito bons. Então, quando você ouve, hoje em dia, né, se você vê lá uma criatura fazer um processo desse, e a gente que trabalhava em escola, que trabalha em escola, a gente vê muitas crianças brincando com aquela história do copo, né? Na escola eles usam muito compasso, e a gente vê lá o processo acontecendo, e depois as crianças ficam tudo apavoradas, porque o compasso respondeu lá, e aconteceu uma coisa natural. A energia ali sendo trabalhada. É claro que ali está sendo pelo objetivo com que é feito, que é brincadeira, de criança, de jovens, né? Então são utilizados os espíritos inferiores que vêm aproveitar da situação. Mas a gente entende o processo. E isso vai libertando a gente de tantas amarras, de tantas coisas negativas que a gente vem pensando, que a gente vem achando que atrasa a nossa vida. Por isso que a doutrina nos ensinou, e é uma grande verdade, não existe sorte nem azar em nossas vidas. O que existe é bom pensamento ou mau pensamento, atraindo para nós coisas boas ou coisas ruins. Depende de como eu estou utilizando essa minha força, que é o meu pensamento e a minha vontade. Gente querida, estamos ali encerrando, até já passamos um pouco do nosso tempo. Agradeço aí a participação de vocês, o carinho, a presença. Convido a todos a permanecerem aqui, que a gente tem agora uma reunião, a palestra transmitida lá pelo Centro Espírita Leon Denis, sobre o Livro dos Médiuns. Tenho não, mana, nada. E convidando a todos a voltarem na semana que vem. A gente vai estar aqui estudando a Revista Espírita. Na quinta-feira, a gente está estudando o livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nesse mesmo horário, das 18h15. Estão todos convidados. Alguém se manifesta para fazer a nossa prece de encerramento? A gente tem que fazer a prece para liberar aqui para o Celde. Vai não, na segunda-feira... Não sei, Mônica, ainda não vi a escala. Por mim, daria, tranquilamente. No carnaval, para mim, não existe, então eu faria o estudo aqui. Eu acho que tem sim. A Vera, que a gente não para no carnaval, continua as reuniões todas normais, só no centro, no Leon Denis, que a gente tem um encontro, então as reuniões são suspensas. Mas os trabalhos aqui no Pautal, que eu acho que continuam normalmente, tá bom? Estão todos convidados. Mas aí a gente dá um jeito, não tem problema não, a gente dá um jeitinho, Verinha deve estar por aí, eu sempre vou estar, não tem problema. Tenha um bom congresso, trabalhe bastante lá, venda bastante artesanato, viu? Para a gente poder fazer mais. Gente, vamos fazer então a nossa prece. Graças a Deus, querido e amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga,
Nós estamos encerrando o nosso estudo desta noite e só temos a agradecer, Senhor. Agradecer pelas intuições que nos foram trazidas, pela inspiração, pelo estudo que realizamos e temos a certeza, orientados por esses amigos e benfeitores que estiveram junto a nós, nos ajudando e nos fortalecendo neste trabalho. Sobre o teu comando, Senhor Jesus. Nesse momento que encerramos, nós te pedimos, envolva e fortaleça a esses amigos que aqui estiveram, que todos possam ter a conscientização da força que possui e colocá-la em prática durante o seu cotidiano, durante o dia a dia. Pois é para isso que nós estamos aqui estudando e nos esclarecendo. Vamos trabalhar, colocando em prática e vamos nos melhorando. E aí, tendo condições de recebermos de Ti, Senhor, mais informações, mais conhecimentos que só nos ajudarão a chegarmos lá à superioridade que tanto sonhamos. Envolva o nosso trabalho, envolva a nossa casa espírita, todas as casas espíritas, a este Brasil querido, a este planeta, que nesses próximos dias estará sendo envolvido por esses pensamentos carnavalescos. Que todos, Senhor, possam ser protegidos pelo Teu manto e os pensamentos possam ser somente de diversão e de alegria. Assim, em Teu nome, em nome dessa espiritualidade amiga, mas acima de tudo em nome de Deus, nós Te pedimos a permissão para encerrarmos os nossos estudos desta noite. Que assim seja, graças a Deus.